se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Mito da Ponte do Espírito Errante. Há muitos anos, em uma vila isolada cercada por florestas densas, existia uma ponte antiga que todos evitavam ao cair da noite. A ponte do Vale Silencioso tinha fama de ser assombrada por um espírito errante, conhecido por amaldiçoar quem ousasse atravessá-la após o pôr do sol. Diziam que a alma que vagava por lá era de um homem traído, enforcado na própria ponte pela população revoltada. O espírito tornou-se uma lenda local, mas poucos ousavam duvidar de sua existência. Diziam que seus passos podiam ser ouvidos à distância, e que sua presença trazia um frio tão intenso que congelava até o ar ao redor. Segundo as histórias, quem cruzasse a ponte à noite jamais voltaria o mesmo, alguns enlouqueciam, outros desapareciam para sempre. Jonas, um jovem curioso e cético, não acreditava nas histórias. Considerava tudo uma superstição infantil para manter as pessoas longe da ponte deteriorada. Uma noite, após beber demais em uma festa local, ele decidiu provar que não havia nada a temer. Com a lua cheia iluminando o céu, Jonas foi até a ponte, ignorando os avisos dos amigos. Quando chegou ao meio da ponte, um silêncio mortal caiu sobre o vale. O som do rio abaixo parecia ter desaparecido, e o vento parou de soprar. De repente, Jonas ouviu passos que não eram seus. Lentamente, ele se virou e viu, no extremo da ponte, uma figura encapuzada. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a figura. A voz parecia vir de todos os lados, ecoando em sua mente. O jovem, tomado pelo medo, tentou correr de volta, mas a ponte parecia se estender infinitamente, prendendo-o em um pesadelo sem fim. Os dias se passaram, e ninguém mais viu Jonas na vila. Sua ausência foi percebida apenas quando sua mãe, aflita, bateu na porta das casas perguntando por ele. A última pessoa a vê-lo havia sido um amigo que o acompanhou até a entrada da ponte, mas ninguém ousou atravessá-la em busca de Jonas. Sem respostas, a vila entrou em luto silencioso. Mas na noite seguinte, os ventos começaram a soprar com mais força, trazendo consigo sussurros sombrios. As janelas tremiam, e os moradores juravam ouvir passos pesados cruzando a ponte, como se o espírito errante tivesse encontrado uma nova vítima para vagar ao seu lado. No terceiro dia após o desaparecimento de Jonas, sua mãe foi até a ponte, desesperada por respostas. Carregava uma lamparina e um crucifixo nas mãos. Ao chegar à entrada, sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. "Jonas", chamou, sua voz tremendo de medo. Nenhuma resposta veio, mas a lamparina começou a oscilar, mesmo sem vento. E então ela viu, no meio da ponte, uma figura encurvada, com as roupas de seu filho, mas com um rosto desfigurado e olhos completamente negros. "Por que você voltou?", perguntou a voz distorcida. A mãe caiu de joelhos, reconhecendo que aquilo não era mais seu filho. O espírito da ponte o havia tomado. Após o desaparecimento de Jonas e de sua mãe, o medo tomou conta da vila. As pessoas evitavam sair de casa após o pôr do sol, e todos fechavam suas janelas e portas com trancas extras. No entanto, nenhuma barreira parecia impedir os sussurros que ecoavam durante a noite. Os mais velhos diziam que os espíritos da ponte estavam aumentando em número. Cada alma que cruzava o caminho do espírito errante tornava-se parte da maldição. Agora, ouvia-se não apenas um par de passos, mas vários, como se uma procissão de almas perdidas vagasse pela ponte todas as noites. O medo transformou a vila em um lugar vazio e desolado. Apenas os muito corajosos ou os muito desesperados ousavam sair após o anoitecer. Um desses corajosos era Rafael, o irmão mais novo de Jonas. Determinado a acabar com a maldição, Rafael decidiu enfrentar o espírito errante, mesmo sabendo que o preço seria alto. Rafael passou dias se preparando para enfrentar o espírito da ponte. Conversou com os anciãos da vila, estudou as lendas antigas e até buscou proteção espiritual. Ele sabia que não podia cometer o mesmo erro de Jonas. O espírito alimenta-se de medo e culpa. Só um coração puro pode atravessar a ponte e sobreviver, alertou um dos anciãos. Na noite mais escura do mês, Rafael decidiu partir.
Levou consigo um amuleto que pertencia à sua avó e uma vela abençoada pela congregação local. Ao chegar à entrada da ponte, sentiu o ar gelado e ouviu os sussurros que tanto temia. Cada passo que dava parecia ecoar por toda a ponte. O silêncio era tão denso que Rafael podia ouvir sua própria respiração ofegante. Ao chegar ao meio da ponte, ele viu uma sombra se aproximando. Era o espírito errante, uma figura alta, com um rosto desfigurado e olhos negros como a noite. Você veio para me desafiar, sussurrou o espírito. Sua voz era gélida, carregada de dor e rancor. Rafael respirou fundo, tentando controlar seu medo. Eu vim libertar meu irmão e todas as almas presas por sua maldição. O espírito riu, um som que ecoou pelas árvores ao redor. Você acredita que pode me vencer? O sangue derramado nesta ponte jamais será apagado. Rafael não recuou. O sangue pode ser lavado pelo arrependimento e pela verdade. Você não precisa continuar preso a essa dor. O espírito hesitou por um momento, como se aquelas palavras tivessem atingido algo profundo dentro dele. Mas então sua expressão endureceu. Você não entende. Eu sou a ponte. Eu sou a maldição. De repente, o chão começou a tremer, e a ponte pareceu ganhar vida própria. As tábuas rangiam, e as cordas que a sustentavam balançavam como se estivessem prestes a se romper. Rafael segurou firme o amuleto e começou a recitar uma oração antiga que sua avó lhe ensinara. A luz da vela brilhou intensamente, iluminando a figura do espírito. Por um breve momento, Rafael viu o homem que o espírito havia sido antes de sua condenação. Ele era apenas um homem comum, consumido pela dor e pelo ódio. Deixe essa ponte. Encontre paz, disse Rafael com firmeza. O espírito soltou um grito ensurdecedor, e a ponte inteira foi envolvida por uma luz intensa. Quando a luz desapareceu, Rafael estava sozinho. O espírito errante havia partido, e as almas presas foram libertas. Rafael retornou à vila como herói, mas ele sabia que a maldição poderia retornar se o povo esquecesse o que aconteceu naquela ponte. E assim, a lenda continuou a ser contada, como um aviso para aqueles que ousassem cruzar a ponte do espírito errante após o anoitecer.